Um curandeiro é expulso de seu antigo grupo por ser considerado fraco e apesar de tentar entrar em outros grupos, ninguém o aceitou, já que toda a cidade achava que ele era um inútil. Mas o destino o une com um artista marcial que pede para formar um grupo com ele, que mantém sua verdadeira força em segredo. E para dar uma espiadinha, é só deixar aquela inscrição, que isso me ajuda muito na nossa meta. E para receber o segundo episódio, é só curtir e comentar, que é a única forma de saber que vocês estão gostando do anime, né? Mas bora pro primeiro episódio, onde começamos com uma garotinha sendo salva do ataque de goblins por um homem. E depois de alguns anos, todos da guild ficam surpresos por uma menina pedir ao homem que segurava uma placa que forme um grupo com ela. Ele pergunta se ela tinha certeza disso e a menina confirma e se apresenta como Narcena, uma artista marcial. E ele se apresenta como Laust, o curandeiro, ou mais ou menos. Mas a recepcionista puxa Narcena pro cantinho e avisa que essa era uma péssima ideia, porque aquele seria Laust, o inútil, que foi expulso de seu antigo grupo por saber apenas cura básica. E quando todos na cidade descobriram que ele não conseguiu usar nem mesmo o feitiço antídoto, todos o recusaram em seus grupos e ele ficou conhecido como Laust, o inútil. E se ela formar um grupo com ele, não teria dinheiro nem mesmo para pagar a hospedaria. Mas Narcena mostra sua bolsa de dinheiro e diz que ficaria bem, e a recepcionista pede que ela tenha mais cuidado e não saia mostrando isso aos outros, já que os aventureiros que se reuniam nessa cidade não eram da melhor espécie, deixando a menina grata, e a mulher nota que ela tinha se registrado há pouco tempo e se oferece para apresentá-la a um ótimo grupo em troca de uma boa comissão. Mas Narcena responde que já tinha decidido formar um grupo com aquele homem há muito tempo, deixando a mulher curiosa, e dessa forma eles preenchem o papel de registro de grupo para receber missões e para que a guild possa mediar caso tenha um problema com a divisão de ganhos. Mas Narcena apenas estava feliz por finalmente ter o encontrado. E depois de pagar a taxa, Laust explica que como ninguém chegou ao fim do labirinto, eles não sabiam qual monstro aguardava, o que ajudou a cidade a se tornar a maior cidade com labirinto da região. E Narcena lembra que aquela moça tinha dito que como ela era iniciante, ele deveria levá-la até a pradaria ocidental antes do labirinto. E Laust explica que tinham vários locais ao redor da cidade onde os monstros surgiam, e na pradaria ficavam os monstros mais fracos, mas aquela região era tão vasta que seria difícil de encontrar algum monstro, enquanto o labirinto possuía um número exagerado. Então, se não forem muito fundo, não teriam problema, o que Narcena concorda e diz que iria na frente, por ser um artista marcial e ele um curandeiro, e Laust responde que normalmente isso seria o certo. E a menina não deixa ele terminar de falar e vai entrando no labirinto, fazendo Laust se questionar se ela podia lutar. Mas Narcena mostra suas habilidades de combate, acabando com um grupo de goblins facilmente. E Laust explica sobre as pedras mágicas que os goblins tinham dropado e que os aventureiros vendiam para a guild, e dessa forma conseguiam dinheiro. E apesar dos goblins não valerem muito, isso seria o suficiente para a hospedaria dessa noite. E pergunta se ela queria tentar o próximo andar, deixando a menina empolgada. E ela promete que iria protegê-lo, mas no caminho Laust a salva de uma armadilha, e Narcena pergunta como ele sabia daquilo, já que o localizar armadilhas geralmente era da classe ladrão. E ele explica que tinha pisos com cores um pouco diferentes, e já era aventureiro há tanto tempo que acabou ganhando várias habilidades, e ao continuar andando, eles se deparam com um orc, deixando o Laust confuso, já que esse era um monstro de nível médio das profundezas. E Narcena pergunta se deveriam fugir, mas Laust nega, já que seriam capazes de derrotá-lo se trabalhassem juntos. E confiante, Narcena inicia o combate contra a criatura, mas o corpo do monstro parecia uma pedra, e apesar de ter conseguido desviar de seus golpes, Narcena acaba encurralada e pensa que aquele seria seu fim. Mas Laust elimina o monstro com apenas um golpe, deixando a menina impressionada e pergunta se ele realmente era um curandeiro. E Laust responde que como era aventureiro há muito tempo, ele aprendeu um pouco de combate corpo a corpo, fazendo Narcena pensar que aquilo era muita coisa, e Laust começa a curá-la. E em seguida eles pegam a pedra do orc, que era maior que a dos goblins, e depois de derrotar mais alguns monstros, eles retornam pra guild, onde a recepcionista fica indignada por Laust ter a levado pro labirinto. E
E pra piorar, eles foram pros níveis intermediários, já que tinha uma pedra de orc. Mas Laust explica que na verdade o orc estava vagando pelos níveis superiores, e a recepcionista lembra que alguns aventureiros têm trago relatos semelhantes, que deixaram os chefões da guild loucos, e provavelmente algo estranho podia estar acontecendo no labirinto. Mas não tinha informações, já que era uma simples recepcionista, e pergunta se eles queriam vender essas pedras. O que os dois concordam, deixando ela extremamente empolgada. Afinal, quando os funcionários da guild compravam pedras dos aventureiros que gerenciavam, eles recebiam a comissão, e Laust fica impressionado com o quanto tinha ganho, porque até mesmo a metade disso era 10 vezes superior ao que recebia antes, e acaba percebendo que no antigo grupo ele nunca recebeu uma cota justa, deixando Narcena indignada com essa maldade, já que a guild se propôs a ajudar se houvessem problemas com o pagamento, o que a mulher concorda e pergunta o que Laust queria fazer, mas ele decide deixar isso de lado, afinal já formou um novo grupo, e seria melhor esquecer o antigo, e um homem os observa ao fundo, e depois deles irem embora, ele pergunta pra Amstar se ela encaminhou Laust para um novo grupo, e aflita ela responde para Hanzun que não tinha feito isso, e mesmo se indicasse aquele inútil, nenhum grupo o aceitaria, mas parece que aquela garota Narcena tinha um gosto peculiar. E enquanto isso, os dois chegavam na pousada, onde uma garotinha fica indignada com a nova companheira de grupo de Laust, que fica surpreso por ela saber disso, e a menina explica que as pessoas estavam falando que Laust, o inútil, formou um grupo, e pergunta se ele queria comer, o que Laust concorda, mas antes queria reservar um quarto e vai até a mãe da menininha, que fica feliz em vê-lo e pergunta se ficariam no mesmo quarto, deixando Narcena envergonhada, mas empolgada. Mas Laust pede que ela pare de brincadeiras, já que seriam quartos separados, quebrando as expectativas de Narcena, mas depois de comer, eles vão pros quartos, onde Narcena se lembra de quando foi salva por ele, que usou sua magia de cura, e ela prometeu que quando crescesse se tornaria uma aventureira, que formaria grupo com ele para protegê-lo, e depois disso começou a treinar até estar pronta para esse dia. E então, quando soube que ele foi expulso de seu grupo, ela partiu para a cidade e conseguiu se juntar a ele, mas parece que ele não percebeu quem ela era. Mas isso não era uma surpresa, afinal cresceu desde aquele dia, além da cor de seu cabelo estar diferente, e por falar nele, ele se tornou muito mais forte, tão forte que nem precisava que ela o salve, mas questiona sobre o que estava falando, afinal estava ali para protegê-lo, e iria até o fim, mas o que realmente queria saber era o motivo das pessoas da cidade o chamarem de inútil, quando na verdade era tão talentoso. Vamos voltar ao dia em que o antigo grupo de Laust enfrentavam a Hydra, e Saberia estava indignada por Laust não ser capaz de tirar o efeito do veneno, e Laust tenta explicar que tinha dito para trazerem antídoto, mas Margulos não queria gastar com isso, e Margulos questiona que tipo de curandeiro inútil usava apenas cura, e ordena que a maga, que estava apavorada, ataque, mas como tudo estava dando errado, ele manda todos fugirem, e ao chegarem na cidade, Laust é expulso do grupo, afinal ele era o culpado por não terem vencido a Hydra, mas Laust pergunta se não foi pelos dois estarem tão animados que ficaram acordados até o amanhecer, e não conseguiram usar seu potencial máximo, mas Margulos questiona se ele estava falando que a culpa era deles, e pede a opinião da maga Armia, que sente a pressão de Margulos e Saberia, então concorda que o culpado era Laust, mas tudo foi apenas um sonho, que faz Laust admitir que não imaginou que isso tinha o afetado tanto, e começa a lembrar de 6 anos atrás, e mesmo naquela época ele já era conhecido como Laust o Inútil, e mesmo assim ele sonhava em se tornar um aventureiro de primeira, e ficou feliz por um grupo ter o convidado a se juntar a eles, mas esse grupo o usou
usou como isca viva para chamar a atenção dos monstros, o que era comum de acontecer com um órfão de labirinto, mas ele conseguiu desviar das criaturas e no final o grupo quem acabou sendo devorado, o que Laust achou insuportável, afinal não gostava de dor, medo e nem da possibilidade de ser eliminado, mas o que realmente o deixava triste era que ninguém o tratava como um aventureiro de verdade, e naquele dia ele encontrou uma menina sendo atacada e decidiu ajudá-la, porque talvez a vida de um órfão do labirinto não tenha valor, mas se pudesse trocar sua vida para salvar a garotinha, então talvez sua vida ganhe algum valor, mas no final não foi ele quem conseguiu salvá-la, já que a Ordem dos Cavaleiros conseguiu chegar a tempo e dessa forma o inútil continuou inútil, mas a menina o agradece pela ajuda porque graças a ele, os cavaleiros conseguiram chegar a tempo e admite que o achava admirável. Então Laust curou seus machucados e a menina ficou emocionada ao descobrir sobre as pessoas que o usaram como isca e promete que quando crescer se tornaria uma aventureira que formaria grupo com ele para protegê-lo, mas Laust sabia que ela era de família nobre, então nunca se iludiu sobre aquilo, mas foi graças às suas palavras que ele decidiu continuar tentando ser aventureiro e encontrou uma mentora que continuou o treinando, e apesar de ser um curandeiro que apenas usava feitiço de cura, ele conseguiu desenvolver outras habilidades e quando finalmente encontrou um grupo, aquilo aconteceu e ele volta a se lembrar daquela menina e graças às suas palavras ele não desistiu e se não fosse por ela, ele nunca teria conhecido Narcena, que o chama para tomar café. Depois do café da manhã eles vão pro labirinto onde Narcena fica curiosa sobre os círculos de teleporte e Laust explica que nem todos os labirintos possuíam e diziam que um mago os colocou quando descobriu o lugar e com o círculo eles poderiam ir para outros locais, mas era necessário outro círculo de teleporte para saírem e Narcena diz que seria mais fácil se fizessem um desse na cidade, mas logo descarta a ideia já que os monstros podiam invadir a cidade, o que Laust nega, afinal os monstros não podiam usá-lo e além disso o conhecimento para criar círculos de teleporte foi perdido há centenas de anos, então não tinha como criá-los e depois dessa conversa eles pegam o teleporte até o nível intermediário, onde Laust aconselha que Narcena tome cuidado e durante um combate ele manda ela não atacar a criatura, mas já era tarde, seu soco atravessa o monstro e Laust explica que aquilo era um Lich e não possuía um corpo físico, então ataques físicos não funcionavam com ele e como eles não podiam usar magia de ataque seria melhor recuarem, mas Narcena responde que podiam derrotá-los deixando Laust surpreso, então ele atrai o monstro para Narcena e se lembra que com treinamento suficiente as pessoas podiam ganhar o controle sobre sua prana, uma energia espiritual que habita dentro de seus corpos, e alguns artistas marciais bem treinados podiam cobrir seus punhos com a prana para destruir espíritos e depois de acabar com o monstro, Narcena sente uma dor no punho e Laust diz que isso pode ter acontecido quando ela atacou o monstro sem a prana e usa um item mágico para aumentar o efeito da cura e explica que dentro dele tinha uma pedra mágica, já que a guild repassava as pedras dos aventureiros para os artesãos, que transformavam em itens mágicos que retornavam para os aventureiros, e depois de curar o braço de Narcena, eles retornam para a guild, onde a recepcionista fica extremamente empolgada, e ao voltar a caminhar, eles encontram uma briga, o que Laust considerava comum, e apesar de não saber o motivo, os aventureiros que se metiam em problemas acabavam vindo para essa cidade, o que era um incômodo para aventureiros e moradores que respeitavam as regras, mas eles deviam deixar isso de lado e como conseguiram um bom dinheiro, deveriam caprichar na janta, e pede uma cerveja pra Mary. Narcena também pede uma, mas a garotinha responde que não serviam bebidas para crianças, deixando Narcena frustrada por uma criança estar a chamando de criança, e depois disso ela pergunta se Laust sabia o que era aquele prédio sem portas ou janelas, que estava espalhado por toda a cidade, mas Laust não sabia o que era, e nem mesmo quem construiu tinha ideia do que seria ou quem mandou construir, já que apenas um representante do proprietário mandou o dinheiro e a planta, mas esse representante era
outro agente de um agente de outro agente, em um ciclo sem fim, fazendo Narcena notar que quem mandou construir não queria ser identificado. Mas para Laust isso não era importante, desde que não esteja prejudicando ninguém, e isso só significava que existiam pessoas estranhas no mundo, mas na sua opinião, em vez de construir aquilo, teria sido melhor se tivessem feito uma muralha ao redor da cidade. O que Narcena concorda, mas pelo menos podiam enxergar longe, o que Laust considerava uma desvantagem caso alguém tente invadir, mas Narcena responde que na cidade tinham muitos aventureiros, então bastava socar os invasores, fazendo Laust sorrir. E depois do jantar, eles voltam pro quarto e Narcena tenta falar algo, mas não consegue. E em seu quarto, ela fica frustrada por não ter conseguido falar que preferia que ficassem no mesmo quarto, enquanto Laust pensava que era ótimo ter um grupo e não sabia se algum dia encontraria aquela garotinha novamente. E agradece Narcena porque graças a ela, ele poderia continuar se aventurando, e na guild o seu antigo grupo que conseguiu uma nova curandeira estava se preparando para combater a Hydra novamente. E enquanto isso, um homem descobria que a princesa adormecida estava na cidade brincando de ser aventureira com Laust, o inútil, que continuava na cidade, mas como estavam sem tempo, ele ordena que Hanzo encontre uma maneira de se livrar dele. Como a Hydra ainda não tinha se recuperado, Margulo chama Lyra, a nova curandeira, para ir para a linha de frente com ele, mas ela diz que como curandeira não poderia ir para a linha de frente, e Margulos responde que Laust sempre foi, deixando ela sem acreditar que eles forçavam um curandeiro a lutar. E Margulos responde que ele sempre corria como um louco, e aliás foi quem cortou as cabeças da Hydra, mas como ela podia usar o feitiço antídoto, ficaria na retaguarda e parte pro combate. Hamster manda Laust não forçar Narcena além dos limites dela, o que ele já sabia, afinal eram os únicos no grupo, e por isso ela sugere que eles adicionem novos membros, já que assim poderiam enfrentar monstros mais perigosos e ganhariam mais dinheiro, assim como ela. Mas de qualquer modo, eles estavam ganhando bem e nesse ritmo até poderiam alugar uma casa, deixando Narcena curiosa, e Laust explica que alguns grupos alugavam casas particulares para usar como base, já que as hospedarias tinham um limite de itens que podiam armazenar. E Amastar comenta que quando um casal alugava uma casa, ela se tornava um ninho de amor, o que não seria o caso deles, deixando Narcena indignada, mas isso faz Laust lembrar que seu antigo grupo alugou uma casa e seu quarto era o depósito, fazendo Amastar admitir que ter sido expulso foi a melhor coisa que aconteceu com ele. E enquanto isso, Margulos questionava como não conseguiram derrotar a Hydra, e todos o grupo estavam detonados, e Lyra responde que era por ele insistir em atacá-la de frente mesmo não sendo forte o suficiente. Saberia admite que nunca pensou em dizer isso, mas parece que Laust era mais útil do que pensavam, além de nem ter percebido que ganhava menos, e Margulos fica irritado por ele ter saído do grupo, mas Saberio lembra que ele quem o expulsou, e ele responde que isso tornava tudo mais fácil, porque apenas precisava falar pra ele voltar, já que ninguém recusaria seu convite. E com o amanhecer, Armia finalmente acorda. E enquanto isso, Margulos mandava Laust se orgulhar porque deixaria ele voltar para o grupo. E Amastar diz a Narcena que aquele era o líder do Lâmina do Relâmpago, enquanto Margulos dizia que entendia que Laust devia estar com medo, afinal era difícil para ele acompanhar um aventureiro de primeira como ele. E caso as coisas fiquem ruins, ele o largaria, quer dizer, o protegeria, mas Laust responde que esse não era o problema. E Margulos diz que entendia e o dinheiro também era importante, então claro que receberiam uma parte justa, porque da última vez teve alguns erros de cálculo, e aliás, a nova curandeira deles tem sido uma completa inútil, então ele deveria pensar no quanto estaria os ajudando, e Laust o agradece, deixando todos surpresos, mas Narcena os interrompe e diz que Laust nunca mais voltaria para seu grupo, afinal ele era seu companheiro que valorizava muito
muito. E Margulis manda ela perguntar ao próprio Laust. Ele diz que estava tudo bem e apenas agradeceu para ser educado, mas agora tinha uma nova companheira e por isso não voltaria. Mas Margulis manda ele pensar direito e acusa Narcena de estar o usando, afinal Laust, o inútil, não era tão inútil e ela percebeu que ele podia ser usado e além disso, a guild também devia estar por trás disso, então deveria pensar direito, porque essa menina nunca o considerou companheiro. Mas Laust aperta o braço de Margulis e responde que não guardava rancor contra eles, mas se fizerem algo para machucá-la, ele jamais os perdoaria, deixando Margulis assustado. E com isso eles se retiram e furioso ele ordena que Amastar apresente algum guerreiro para entrar em seu grupo, que derrotaria aquela Hidra, e um homem se oferece. Margulis saca sua espada para testá-lo, mas não tem a mínima chance contra ele. E envergonhado ele decide levá-lo e Saberia questiona se ele iria confiar em alguém que não mostrava o rosto, o que Margulis não se importava. Afinal, acabariam virando piada por não conseguirem derrotar uma Hidra e o homem se apresenta como se, ou melhor, Shig. Mas voltamos para Narcena e Laust, que recebem a visita de Arma, que queria pedir desculpas a Laust, mas ele pede para ela pular essa parte e Armia pergunta se ele poderia ajudá-los. E Lyra diz que era sobre a Hidra que Margulis estava planejando caçar novamente e parece que ele ainda não aprendeu a lição e continuava insistindo em não comprar antídotos. E talvez ele apenas entenda depois de alguém ser eliminado e Armia diz que sabia que era tarde, mas agora entendia como Laust era forte e se não tivesse cortado a cabeça da Hidra, eles teriam sido dizimados. O que Laust não tinha certeza, mas Lyra diz que sofreram mesmo com uma Hidra que perdeu duas cabeças. E como as feridas da Hidra ainda não foram curadas completamente, Armia queria que ele voltasse ao grupo, porque desse modo podiam derrotá-la sem perder ninguém. E Narcena pergunta o motivo dela ajudar esse grupo, principalmente Margulis, afinal ela parecia ter passado por maus bocados. E Armia responde que ele tinha alguns problemas e era autoritário, precipitado, covarde e astuto, além de grosso, mente fechada e vingativo, mas mesmo assim ele era seu companheiro de grupo, deixando Narcena irritada ao questionar o que Laust era pra ela, e não devia dizer que não sabia como seu grupo o tratava mal. E Armia responde que não queria fazer o que fez, e em lágrimas ela confessa que teve medo de ser expulsa e volta a pedir desculpas, porque tinha se tornado aventureira há pouco tempo e como não conhecia outros grupos, ela não sabia dizer se Margulis estava fazendo a coisa certa, mas agora ela entendia que ele estava errado, não apenas como aventureiro, mas como pessoa. Mas mesmo assim, não poderia virar as costas para um companheiro do grupo, e Lyra diz que ela queria se desculpar com Laust todo esse tempo, e entendia como ele se sentia, mas pede que pelo menos ele aceite as desculpas dela. E Laust pede que Armia pare de chorar, afinal não tinha motivos para isso, já que tinha dito para Margulis que não guardava rancor contra as pessoas do grupo, deixando ela aliviada, mas ele continua falando que mesmo assim não tinha intenção de retornar ao grupo, o que ela entende. Como eles acabaram a conversa, Mary enche a mesa de comida, afinal Armia parecia muito pálida e não podia deixar ela sair triste de seu restaurante. E enquanto isso, Narcena perguntava se não tinha como convencê-la a deixar o grupo com Lyra, que já tinha tentado, e apesar de tudo, ela era uma garota gentil. E Laust se lembra de Margulis ter chamado Lyra de inútil, e diz que achava que em breve ela teria problemas, mas Lyra responde que mesmo assim não podia deixar a garota pra trás. E depois da conversa, elas retornam pra base, onde Lyra fica surpresa ao ver que Sieg era o novo membro do grupo, mas Margulis a corrige porque ele se chamava Shig. E com ele se preparando, ela pergunta o que Sieg fazia ali, mas ele insiste que não a conhecia. E ela questiona se ele roubou a espada do Ronaldo, deixando ele indignado, já que herdou do seu mentor, então não era roubo, caindo em sua armadilha. E Lyra decide deixar desse jeito e o chama de Shig, que a agradece, e ela parece
parecia feliz em vê-lo. E mais tarde, Laust fica pensativo ao olhar em direção à Hydra, onde o grupo marchava para batalha. Depois de derrotarem alguns monstros, Laust explica sobre a Hydra, que era um monstro feroz, venenoso e com escamas duras, que repeliam ataques físicos e mágicos, mas os pesquisadores conseguiram desenvolver um antídoto que tinha um valor alto, e como o grupo de Margulos não comprou nenhum, eles teriam que contar apenas com o feitiço de Lyra. E apesar de seu jeito, Margulos era um espadachim habilidoso, desde que não subestime seus oponentes. E Saberia também era excelente em termos de velocidade e agilidade. E ao voltarem a explorar, Narcena diz que já estava cansada de lutar no labirinto e sugere que eles tentem enfrentar os monstros do pântano, chamando a atenção de Laust. Questionam por que ele não cortou a cabeça dela, e ele questiona se ele não queria ficar conhecido como Margulos, o eliminador de hidras, deixando ele convencido, e com isso Margulos parte pra cima da Hydra e acaba sendo golpeado, fazendo Lyra questionar o motivo dele estar atacando de frente. E Saberia responde que esse era o charme dele, e Lyra se pergunta o que Shig estava planejando, mas pelo menos os ataques estavam afetando a Hydra, e talvez consigam derrotá-la se continuassem nesse ritmo, mas Armia acaba sendo golpeada, e a Hydra parte pra cima dela, deixando ela desesperada. Então uma aura começa a sair do corpo da garota, e Shig explica que aquilo era um medo, e alguns monstros ingeriam isso para transformá-lo em energia, mas normalmente não era visível, e outra aura começa a emanar do pântano, e Lyra fica sem acreditar que isso era mana, a fonte da magia, que normalmente só pode ser encontrada no labirinto, e para piorar, a Hydra estava sofrendo uma mutação por ingerir uma quantidade enorme de magia, transformando seu corpo para melhorar suas habilidades. E a Hydra recupera suas cabeças cortadas. Shig pede que Lyra cuide da menina e aconselha a Margulos que recuem, mas ele insiste em enfrentar a criatura, afinal também conseguia cortar a cabeça da Hydra, e ao golpeá-la, a sua espada se quebra e o monstro o ataca, mas Laust o salva junto a Narcena, e como ele era um curandeiro, Shig pede que ele cuide de Armia, e ele pergunta as condições dela, e Lyra explica que como ela era uma maga, tinha resistência à magia. Então Laust começa a curá-la, e Lyra diz que um feitiço básico de cura não iria funcionar, mas Laust aplica vários efeitos de cura básica, deixando ela curiosa sobre o que ele estava fazendo, e Saberia explica que ele estava sobrepondo o feitiço de cura. E Lyra diz que isso não tinha efeito, mas Armia começa a se curar, deixando ela sem acreditar no que estava acontecendo. E eles perguntam o motivo de estar tão surpresa, afinal ele fazia isso o tempo todo. E Lyra diz que nunca ouviu falar de alguém sobrepondo o feitiço de cura e questiona quem era esse cara. E Armia finalmente acorda e fica feliz em vê-lo, mas acaba adormecendo. E a Hydra começa a ficar agitada, e Shig diz que ela estava pedindo a companhia de Laust, que diz que ela ainda devia se lembrar dele, e Narcena decide ajudá-lo, e como Laust sabia que não podia pará-la, ele pede que ela tenha cuidado, e Shig pede que os outros fiquem de fora daquilo. Então ele, junto de Laust e Narcena, partem pro combate. Shig consegue cortar uma das cabeças da Hydra, fazendo Margulos questionar como sua espada ainda estava inteira, e Lyra explica que aquela era uma espada mágica, e Margulos diz que só tinha ouvido falar disso em lendas, e se pergunta quem era aquele cara pra carregar algo assim, e Narcena acaba sendo golpeada pela criatura, e quando Shig tenta salvá-la, Laust o impede, porque aquela coisa queria lutar contra ele, e Margulos pergunta como aquela coisa estava segurando a menina pra exigir um combate individual, e Lyra explica que a mutação fazia sua inteligência e perversidade evoluírem juntos, e Laust pede que ninguém se intrometa, e um velho começa a ficar aflito, enquanto Laust estava no chão junto a Narcena, deixando todos preocupados, e Laust acaba desmaiando, mas seu corpo começa a pulsar, e Laust se levanta, emanando uma aura azul com um olhar ameaçador, deixando todos confusos, enquanto o velho dizia que aquilo deveria ter permanecido adormecido, e um chifre surge em Laust, que com apenas um golpe corta todas as cabeças da Hydra, e com ela derrotada, ele acaba desmaiando.
chorando. E ao acordar, ele pergunta se Narcena estava bem, e ela responde que foi graças a Lyra que tinha um antídoto, e claro que Lyra queria um reembolso. E Laust pergunta sobre Armia, que ainda estava adormecida, e Lyra pergunta sobre aquela forma anterior, mas ele não sabia sobre o que ela estava falando, e Margulis os interrompe e diz que sabia que Laust era um cara incrível, e com ele poderiam vencer até mesmo um mestre do labirinto. Mas Laust diz que já tinha dado sua resposta, e Margulis responde que ele não tinha com o que se preocupar. Afinal, eliminar a Hydra rendeu várias pedras mágicas e podiam dividir o dinheiro entre os três, ele, Saberia e Laust. Afinal, os dois novatos não fizeram nada. E Narcena era a ajudante de Laust, que pergunta sobre Armia, e Saberia responde que ela já era. Afinal, nem sabiam quando acordaria ou se ainda poderia usar magia. E Margulis diz que se chegar a esse ponto, eles poderiam vendê-la, e como tinha uma boa aparência, um esquisitão poderia comprá-la, fazendo Narcena dar um soco nele, deixando Margulis irritado. Ele diz que a agressão entre aventureiros era proibido pela guild e ela seria expulsa por quebrar as regras. Mas Lyra e Shig respondem que não viram nada, e Saberia diz que tinha visto tudo e contaria pra guild. Shig responde que agora se lembrava de algo, deixando Margulis animado, mas Shig responde que ouviu sobre um plano de vender uma pessoa, além de se aproveitar dela, um crime muito sério. E como representante da guild, não poderia ignorar isso, fazendo Margulis questionar quem ele era. E na guild eles descobrem que ele era um aventureiro enviado pela guild da Cidade Real, e na verdade seu nome era Sig. E como deviam saber, os aventureiros selecionados tinham a autoridade para gerenciar outros aventureiros. E como a segurança dessa cidade estava piorando por conta dos aventureiros, ele veio conferir com seus próprios olhos. E suas investigações o levaram até esse grupo, que seriam expulsos da guild e forçados a trabalhar pro resto da vida por tentarem vender alguém, deixando os dois desesperados. Mas Laust pede pra falar com Sig e pergunta se ele poderia deixar eles se safarem dessa, porque algumas pessoas só queriam se tornar e permanecer como aventureiros pelo resto da vida, mas quando algo mudava, eles se dedicavam a se tornar aventureiros de primeira linha, e acreditava que no início os dois não faziam isso pela fama ou dinheiro, e pergunta se ele poderia dá-los uma segunda chance de recomeçar como aventureiros, deixando todos surpresos, e Sig decide soltá-los e manda eles irem o mais rápido dali, e se os encontrar novamente, eles não teriam outra chance, e os dois começam a correr, e Amistar questiona se foi a melhor escolha, e Sig diz que expulsá-los não daria garantia que se tornariam pessoas melhores, então seria melhor que continuem como aventureiros para que pessoas como ele possam ficar de olho. Mas Amistar diz que isso só iria funcionar na capital e não em uma cidade do interior como essa, e por isso Sig decide ficar na capital por um tempo, e Narcena pede desculpas a Laust por ter sugerido ajudá-los, e ele pergunta se ela estava se culpando por resultar na expulsão deles da cidade, o que ela confirma, e ele diz que era verdade, que ainda não tinha superado as coisas com eles, mas agora se sentia bem melhor e a agradece, deixando Narcena animada. E naquela noite, Sig explica pra Lyra que a guild da Cidade Real acreditava que os distúrbios dessa cidade estavam sendo causados pela filial ou talvez pelo mestre da guild, e por isso disse que ficaria na cidade e queria pedir que ela forme um grupo com ele pra ajudá-lo, mas Lyra tinha apenas uma condição e queria que Armia também esteja no grupo, afinal não podia abandoná-la, o que Sig concorda, já que era vantajoso terem mais gente, e desde que chegou ali, ele encontrou outros indivíduos para a vigilância, e não poderia deixar aquele homem perdido à própria sorte. Laust fica surpreso pelos três terem formado um grupo, e Narcena comenta que era um grupo bem equilibrado, com um guerreiro, maga e curandeira, e Laust pergunta se Armia estava bem com isso, e ela responde que sim, afinal não tinha outro lugar para ir, e além disso tinha uma dívida com os dois por terem a salvado, mas Sig fala que a disseram que ela não precisava se preocupar com isso, mas se pagar essa dívida a tranquilizava, então pensaram que seria melhor, o que Laust
Laust concorda e estava feliz por ela ter conseguido novos amigos, e depois disso ele e Narcena caminham pra guild, com Narcena curiosa sobre o motivo de estarem indo tão cedo, e Laust explica que ficaram tão ocupados no dia anterior que esqueceram de trocar a pedra mágica da Hydra por dinheiro, e pergunta o que ela achava de aceitar uma missão, já que se quiser continuar como uma aventureira, ela teria que ganhar experiência com missões, deixando ela envergonhada por Laust estar pensando nela. E os comentários fazem Laust perceber que estavam falando sobre ele ter eliminado a Hydra, então ele pede que Narcena tenha cuidado, porque estavam comentando sobre a derrota da Hydra e como tinham canalhas por toda parte, eles poderiam tentar roubar a pedra mágica, e um aventureiro chamado Marnell pede para conversar com eles e manda seus companheiros embora, afinal estavam deixando Laust cauteloso, e Marnell pede que Laust não pense mal deles, afinal ouviram que Laust, o inútil, derrotou uma Hydra, e Narcena comenta que não parecia que eles estavam atrás da pedra mágica, o que Laust concorda, e antes de tudo Marnell pede desculpas a Laust porque todos os aventureiros da cidade sabiam o que Margulis estava fazendo, e apesar disso ninguém tentou ajudá-lo, porque pensaram que isso era problema do grupo e deram a desculpa de que ele deveria resolver sozinho, para que não precisassem enfrentar Margulis, e para piorar, alguns o chamaram de inútil, e ele era um deles que sabia que não poderia ser perdoado facilmente, o que Narcena concorda, e Marnell pergunta o que deveria fazer para Laust perdoá-lo, e Narcena responde que deveria começar ficando de joelhos enquanto pedia desculpas por 3 dias, afinal míseros 3 dias não se comparavam aos anos de sofrimento que Laust aturou, mas Laust pede que ela tenha calma, porque se fizer isso todo mundo pensaria que ele era perverso, e além disso, mesmo que tenha derrotado a Hydra, nada mudava o fato dele ser um curandeiro falho, então Laust, o inútil, continuava inútil, e sugere que continuem o chamando dessa forma, o que Marnell concorda, e se oferece para ajudá-los caso tenham qualquer problema, e em seguida, Amistar admira aquela pedra mágica da Hydra que valia 10 vezes seu valor por conta da mutação, já que era algo raro, e Narcena pergunta se aquela mutação seria um problema, e Amistar responde que como a mutação exigia uma quantidade enorme de mana, elas geralmente aconteciam das profundezas do labirinto, e a magia até podia ser acumulada na natureza, mas era difícil de acreditar que poderia causar uma mutação, e admite que estava começando a ficar preocupada, já que também teve os casos dos orcs nos andares superiores, fazendo Narcena questionar se a guild não deveria tomar alguma providência, e Hanzum pergunta o que estava acontecendo, e depois de ouvir os relatórios, ele diz que eram coisas incomuns, mas que já aconteceram outras vezes, e a guild estava muito ocupada para cuidar de coisas tão triviais, mas Laust avisa que se ignorarem isso poderia acontecer o pior, e Hanzum responde que os aventureiros sabiam sobre os riscos do trabalho e se estivesse com tanto medo deveria sair da cidade. E depois dessa conversa eles voltam até Amistar com Narcena indignada com o modo que ele tinha tratado Laust, e Amistar diz que esse era o jeito dele e pergunta se Laust conhecia um mestre da guild, mas Laust diz que só sabia que ele se chamava Misty, e Amistar diz que até os funcionários o viam raramente, e por ter uma idade avançada ele ficava no escritório enquanto Hanzum administrava a filial, e apesar dele ser alguém capaz, ele possuía um grande problema, que seria brigar por qualquer erro, já que sempre esperava que os outros sejam perfeitos, o que fazia os funcionários terem medo dele, mas Laust decide deixar esse assunto de lado e pede que Amistar mostre algumas missões para eles, e uma missão de caça a um monstro chama a atenção de Narcena, mas Amistar diz que era uma péssima ideia, afinal se tratava de uma fênix, e se um curandeiro e um artista marcial lutarem contra esse monstro, estariam perdidos, deixando Narcena confusa, e Amistar explica que como era um monstro voador, seria difícil de derrotá-lo sem ataques de longa distância, então só poderia deixar eles aceitarem essa missão se estiverem com um guerreiro, um mago e um curandeiro que possa usar cura em área, fazendo os dois se lembrarem de mais cedo. Então eles vão até o grupo de Lyra pedir ajuda, e ela sussurra pra Sig que se trabalharem com Laust seria mais fácil de monitorá-lo, e Sig pede a opinião de Armia, que responde que não via problema e pergunta se Laust tinha certeza que queria que ela se juntasse a ele, mesmo depois de ter sido tão terrível, o que Laust concorda, afinal ela era muito habilidosa, e além disso, agora que percebeu o seu erro, não faria
encontraria novamente. E com tudo resolvido, eles formam um grupo e começam os preparativos para o dia seguinte. E Laust avisa Narcena que iria comprar alguns remédios de queimadura, já que eram mais rápidos do que a magia. E Narcena admite que ele sabia muitas coisas e Laust diz que sabia porque era um curandeiro. Mas Narcena fica triste ao falar que não estava se referindo aos ferimentos, então uma mulher a abraça pelas costas e diz que tinha a achado, deixando Narcena aflita. Ela tenta bater na mulher que desvia de seu soco e Narcena fica surpresa ao ver sua mestra Rauma e pergunta o que ela veio fazer ali, e Rauma responde que continuava sendo uma maga aventureira de alto nível, a deusa do fogo. Então não era estranho aparecer em uma cidade com um labirinto, mas Narcena pergunta se ela foi enviada por seu pai, o que Rauma concorda, afinal sua querida filha saiu de casa como se estivesse fugindo, e pergunta se aquele era o homem por trás de sua fuga, e Laust fica surpreso ao ver sua antiga mestra, deixando Narcena surpresa, e Rauma lembra que ele era um aprendiz terrível, e Laust pergunta como Narcena tinha conhecido ela, e Narcena explica que ela era uma velha amiga de seu pai, e Rauma diz que precisava discutir algumas coisas sobre a família de Narcena, e por isso pede que o estranho saia da mesa, mas Laust se recusa, afinal ele e Narcena formaram um grupo, então não era estranho pra ela, e além disso ela pode ter recebido a ordem de arrastá-la pra casa à força, fazendo Rauma questionar como ele iria impedi-la, e Laust questiona se ela queria experimentar, e ao lançar uma magia de fogo contra ele, Laust desvia, fazendo Rauma admitir que ele tinha melhorado e permite que fique com elas, e Narcena explica que não tinha fugido de casa e como estava com pressa ela não conseguiu falar com os pais, mas deixou uma carta avisando que ia até o moço e não precisavam se preocupar, deixando os dois indignados. E Laust diz que isso levantava várias questões preocupantes e Rauma questiona o motivo dela ter saído correndo de casa, e Narcena diz que por causa do moço, deixando Laust curioso sobre por que ele era o motivo, e Narcena pensa que não podia dizer que colocou as pessoas que serviam sua família pra vigiá-lo, e quando soube que ele foi expulso, ela teve que aproveitar a sua chance, então saiu correndo de casa. Laust diz que podia ser difícil pra ela encarar o pai, mas deveria voltar pra casa, já que para ser uma aventureira ela precisava da aprovação dos pais, e Narcena fica triste ao perguntar se ele não se importava se ela não estivesse perto dele, e se seu pai não concordar, ela não poderia retornar à cidade, fazendo Rauma notar o olhar da garota. Ela os interrompe e diz que ela não precisava voltar, já que seu pai não era contra ela ser uma aventureira, afinal ele só estava preocupado por ela ter saído tão rápido e apenas a disse para levá-la se estivesse em perigo, deixando Narcena aliviada, e Rauma pede que Laust pegue uma bebida pra ela. E depois de Laust sair da mesa, ela diz que Narcena era muito inocente e estava preocupada que o homem por quem fugiu não precisasse dela por perto, o que Narcena concorda, afinal o moço era muito capaz, deixando Rauma curiosa, já que antigamente ele era um completo inútil, e Narcena responde que ele era um curandeiro experiente e além disso possuía habilidade na linha de frente e conhecia de armadilhas e venenos, mas a sua melhor qualidade seria que sempre pensava nos outros, colocando suas necessidades em segundo lugar, tanto que até aceitou uma missão por sua causa, para que ela ganhe experiência lutando ao lado de guerreiros e magos, para aprender a se virar mesmo que ele não esteja ao seu lado, e admite que veio para a cidade porque queria ajudá-lo, mas ele quem estava a ajudando, e acabou se tornando um fardo para ele. Mas Rauma responde que não sabia o que Laust sentia por ela, mas podia dizer que ele tinha mudado muito e antes ele não tinha aquela expressão no rosto, e nunca imaginou que ele iria se impor contra ela por alguém, se revelando um homem decente, mas tinha certeza que isso foi graças a ela, e sugere que tente ficar ao lado dele por mais tempo, deixando Narcena empolgada. E com isso resolvido, Rauma inicia o seu verdadeiro trabalho de descobrir o que Misty estava tramando, enquanto Laust e seu grupo partiam para a missão contra a Fênix. O grupo de Laust começa a busca pela Fênix e chegou em uma sala enorme recém-descoberta, o que era ótimo para aventureiros, já que podia estar repleta de itens, mas como a Fênix era um monstro de nível alto, eles deveriam ter cuidado, e além disso era uma criatura territorialista, então Laust aproveita para chamar sua
sua atenção lançando uma pedra, fazendo o monstro surgir. Decepcionada por Amistar de forma calorosa, afinal ela podia ver que seus equipamentos eram de alto valor, então com certeza seria uma aventureira de alta classe. Iralma diz que precisava ver Misty, o mestre da guilda da filial, e Amistar pergunta se ela tinha horário ou se o conhecia, ou talvez fosse a filha dele, o que Iralma nega, apesar de o conhecer a ponto de querer eliminá-lo, fazendo Amistar questionar se ela era burra, e de forma arrogante ela recusa o seu pedido de ver um mestre da guild, fazendo Iralma decidir usar a força. Ela invoca uma pequena chama e Hanzum pede que ela não faça isso, já que ouviria o que Iralma tinha a dizer, deixando Amistar em choque por ela ser a deusa do fogo. E voltamos ao grupo de Laust que encarava a Fênix. Laust salva Narcena do primeiro golpe da criatura, enquanto na guild Hanzum dizia que já ouviu essa história de algo estranho acontecendo no labirinto, e disse ao aventureiro que relatou que se estivesse com medo deveria sair da cidade, o que Iralma entendia, mas tinha algo um pouco diferente para falar, afinal faz muito tempo que não visitava essa cidade, que tem atraído muitos marginais, e começou a se questionar se não foi a guild quem os atraiu. E além disso também tinha aquelas torres estranhas por todo lado, o que Hanzum diz que não tinha nada a ver com a guild, mas Iralma questiona se ele estava tentando enganá-la, porque apesar de não ter provas, ela tinha sua intuição, o que Hanzum não achava válido. E Iralma diz que em uma cidade com labirinto, a guilda de aventureiros era a organização com autoridade total, e como mestre da guilda seria o mesmo que o rei desse lugar, mas mesmo assim estava dizendo que não sabia o que estava acontecendo em sua cidade. E Hanzum responde que era apenas uma engrenagem, e se isso a deixava insatisfeita, ela também poderia deixar a cidade, fazendo Iralma perceber que ele estava reunindo o maior número de canalhas, e quando aventureiros decentes vão questionar a guild, ele os mandava embora, quase como se estivesse inseguro com aventureiros de verdade, fazendo ele questionar que benefícios teria com isso. Iralma responde que talvez ainda esteja no processo, em uma situação em que logo precisaria de um grande número de aventureiros descartáveis para uma revolta no labirinto. E voltamos a Laust e seu grupo, que estavam em apuros, já que o fogo dos ataques da Fênix poderia consumir todo o oxigênio do lugar, e Laust explica que o monstro deve estar tentando afastá-los de seu território, já que pensava que também não sairia ileso ao enfrentar os 5, o que Sig concorda, mas não tinham escolha a não ser lutar, e pede que Armia atinja a asa do monstro com a magia de água de longo alcance para fazê-lo cair, e dessa forma ele poderia atingi-lo com sua espada, mas ao notar que Armia estava insegura, Sig promete que iria atrair a Fênix enquanto ela estiver vulnerável lançando o feitiço, porque ele não deixaria que o monstro coloque suas mãos nela, e Narcena diz a Armia que eles também a protegeriam, deixando a menina um pouco mais confiante, e dessa forma eles começam a chamar a atenção da criatura enquanto Armia preparava seu feitiço, fazendo Lyra pensar que não deve estar sendo fácil para ela, que passou por tudo aquilo, mas Armia deveria aprender a confiar em seus companheiros de grupo, e quando conseguir se tornaria uma aventureira de primeira. E Armia lança sua flecha de água, atingindo a asa do monstro, que começa a cair, e Sig consegue golpear o monstro, que volta a um pilar, fazendo Laust perceber que poderiam vencer se manterem dessa forma. E enquanto isso, Hanzum dizia que uma revolta no labirinto era algo assustador, e Iralma responde que não era algo que acontecia todo dia, mas devido aos vários distúrbios na cidade, poderia considerar um sinal de alerta de uma revolta iminente, mas o que também a incomodava seria as mutações dos monstros devido à enorme quantia de mana acumulada na cidade e ao redor do labirinto, onde Laust e seu grupo presenciam a Fênix evoluindo, e Laust diz que devia ser quase impossível testemunhar duas mutações em tão pouco tempo, deixando Armia apavorada, o que Lícia considerava péssimo, já que se ela for dominada pelo medo, deixaria um monstro mais forte, assim como na luta contra a Hydra, e para piorar, se ela sucumbir ao medo, nunca poderia superá-lo. E a Fênix tenta atacar Armia, que estava em choque, mas Sig corta o ataque do monstro, já que tinha prometido que não deixaria o monstro tocá-la. Ele continua defendendo Armia e pede que ela se lembre que precisavam de seus poderes para vencer a criatura, e Lyra tenta ajudá-la a se levantar, mas Armia se levanta sozinha, afinal não teria sentido se não fizesse isso, e pede que eles ganhem tempo. E quanto a Ralma, ela estava indignada por Hanzum ter fingido que não sabia
sabia de nada, mas de qualquer modo, ela vai até um dos pilares e ao usar o seu feitiço, ela nota uma sensação incomum, que a faz se questionar o que era essa coisa. E voltamos a Narcena, que atinge a Fênix com um soco, mas Laust avisa que seu punho estava em chamas. Deixando a menina desesperada, ela tira sua luva e o monstro tenta atacá-la, mas Laust consegue defender seu golpe, apesar de sua espada ter derretido. Mas Armia finalmente consegue completar seu feitiço, deixando Lyra surpresa por ela ter criado uma flecha congelada. E Armia acerta a asa da criatura, que começa a cair, mas não foi o suficiente para Sig conseguir golpeá-lo, deixando Armia aflita, mas Narcena diz que cuidaria disso e com um chute, ela derruba a criatura e Laust dá o golpe final no monstro. E em seguida, todos dão os parabéns a Armia, porque graças aos seus feitiços, eles conseguiram vencer a criatura, deixando a menina emocionada. E Lícia diz a Sig que dessa vez nada aconteceu a Laust, por isso ele decide continuar o observando. E ao voltar à hospedaria, eles encontram Rauma, que faz Laust pagar algumas bebidas, já que ao dar alguns trocados para uma garota, ela contou tudo sobre a missão dele com a Fênix, e com isso eles começam a comer, e Narcena diz que só conheceu essa comida gostosa depois de se tornar aventureira, o que Rauma não achava estranho. Afinal, ela nunca deve ter tido uma sopa como essa na mansão, deixando todos curiosos. E Rauma revela que, na verdade, Narcena era a herdeira do Conde de Analestória, deixando todos em choque. E Laust se lembra da garotinha que tinha ajudado naquela noite, enquanto Narcena estava envergonhada. Mas vamos até Hanzum, que avisa Misty sobre a segunda mutação, além da presença de Rauma, fazendo Misty sorrir ao dizer que estava quase na hora de colocar sua aprendiz Rauma para trabalhar. Narcena fica indignada ao receber um saquinho pequeno com o pagamento da missão, já que trouxeram a pedra mágica de uma Fênix que sofreu mutação, e a Master até os disse para esperar porque levaria um tempo para preparar o pagamento. E a Master manda Narcena confirmar o conteúdo antes de reclamar, deixando Narcena surpresa ao ver moedas de ouro, e a Master explica que teve muito trabalho para conseguir isto, já que em moedas de prata ou cobre os dois não iriam conseguir carregar, e Laust aconselha que Narcena não mostre isso a ninguém e dá uma gorjeta pelo trabalho de Amastar, que depois dele se retirar pergunta a Narcena se aconteceu algo entre os dois, já que Laust estava diferente, o que Narcena nega. Na cidade era contado a história de um dragão maligno que despertava a cada 200 anos com a intenção de dominar o mundo, e o único capaz de enfrentá-lo era o grande herói. Mas vamos a Narcena e Laust, que estava agindo de forma diferente. Narcena pergunta se Laust não achava que seria um bom momento para alugar em sua própria casa, o que Laust achava repentino, mas Narcena responde que não era nada repentino e tem pensado nisso desde o dia em que Amastar os disse que alugar uma casa era mais conveniente e econômico do que um quarto de hospedaria, e nesse momento eles tinham o suficiente para alugar ou até mesmo comprar uma casa. Apesar da hospedaria de Mary ser muito aconchegante e ter uma comida deliciosa, o que fazia eles terem muitos hóspedes, então o lugar se tornava barulhento, o que Laust concorda, fazendo Narcena pensar que queria encontrar um lugar tranquilo onde poderiam passar o tempo conversando e fortalecendo seu relacionamento, até que em algum momento começariam a sentir algo diferente, criando uma paixão inimaginável. Mas ela começa a ficar envergonhada e diz que era brincadeira, e Laust responde que provavelmente ainda não estavam prontos, já que deviam economizar para emergências, e além disso tinha Sig e as meninas que os convidaram para formar um grupo, e se forem decidir se juntar a eles, não poderiam tomar a decisão de alugar ou comprar uma casa sozinhos, fazendo Narcena perguntar se ele queria se juntar a eles, e Laust responde que seria ótimo terem Sig se quiserem ir mais fundo no labirinto, já que ele provou ser muito forte, e Narcena sussurra que não se importava de ir mais fundo desde que ele esteja ao seu lado, e diz que se ele quiser formar um grupo, ela não seria contra. Então naquela noite eles comemoram a junção dos grupos, e Lyra leva a Armia pra cama e sussurra pra Sig que agora que ele conseguiu formar um grupo com Laust, deveria se esforçar para conhecê-lo melhor, o que ele concorda, e Narcena decide ir junto com as meninas, já que queria pedir um conselho a Lyra, que ao chegar no quarto fica surpresa por Narcena ter um chamado para morar juntos, e Narcena diz que ele tinha recusado e estava se perguntando se ele não gostava mais dela, e Lyra responde que não era isso que parecia, já que ele sempre cuidava muito bem dela, e talvez ele apenas esteja com vergonha por gostar de levar as coisas devagar, deixando Narcena radiante, já que tinha certeza que podia pedir os seus conselhos por ser alguém experiente no amor, fazendo Lyra
Lira admitir que seria mais fácil se isso fosse verdade. Enquanto isso, Sig dizia que não via problema os dois morarem juntos, já que ela claramente gostava dele e pergunta se na verdade o problema seria que ele não gostava dela, deixando Laust sem jeito. Ele responde que não era isso, afinal não poderia não gostar de quem o deu coragem para continuar como aventureiro, e formou um grupo com ele quando estava prestes a desistir de si mesmo, fazendo Sig pedir desculpas por ter feito a pergunta errada, e na verdade deveria ter perguntado se ele estava apaixonado por Narcena, deixando Laust envergonhado. E quanto a Lyra, ela diz que ele nunca expressava suas emoções, então não sabia no que estava pensando, deixando Narcena curiosa sobre como eles se conheceram, e Lyra explica que se conheceram há muito tempo na capital, onde faziam parte do mesmo grupo, mas como ela tinha boa aparência, os homens tentavam se aproximar, e um deles conseguiu se juntar ao grupo, achando que teria uma chance, e Armia diz que se lembrava de Margulis ter dito que queria ter uma chance com ela, deixando ela surpresas por Armia estar acordada, e ela responde que o assunto deixou ela curiosa. Então Lyra continua sua história, onde aquele homem esperou um momento em que estavam sozinhos para tentar forçá-la a algo, mas ela deu uma surra nele, e apesar dela não ter se preocupado com isso, Sig não conseguiu se perdoar por deixar aquele cara entrar no grupo, e depois de bani-lo, ele os deixou e desapareceu, e Sig admite a Laust que não sabia como encará-la novamente, nunca imaginou que se reencontrariam nesse lugar, onde ela ouviu seu pedido e concordou em ajudá-lo, além de ter o perdoado mesmo que ele não tenha se perdoado, e Lyra estava indignada porque nunca ficou brava com ele, e Sheila pergunta se ela gostava dele, enquanto Sig pedia desculpas por ter o aborrecido com sua história, e volta a perguntar o motivo de Laust ter recusado o pedido de Narcena mesmo estando apaixonado, fazendo ele admitir que ficou feliz por ela ter sugerido que morassem juntos, mas antes precisava ter certeza de algo, deixando Sig curioso. Então Amastar os interrompe e entrega a investigação que Laust tinha solicitado e começa a falar sobre Narcena, enquanto na cidade o homem continuava a história do dragão, onde o herói ficou esgotado, mas uma garota surgiu diante dele com um poder misterioso para dominar o dragão maligno e fazê-lo dormir, e essa seria a princesa adormecida. Mas voltamos a Amastar, que diz que Narcena era a única filha do conde e condesa, e em circunstâncias normais ela ou seu marido herdariam o título, mas certo dia Narcena declarou que se tornaria uma aventureira, o que Sig não achava estranho, já que muitos nobres se tornavam aventureiros, e Amastar diz que mesmo assim a maioria dos pais não dariam a permissão para a filha fazer algo assim, e apesar do conde ter sido contra, ele mudou de ideia quando algo chocante aconteceu, e as meninas ficam surpresas por Narcena ter dito que antes seu cabelo era loiro, mas certo dia quando acordou seu cabelo estava azul, o que Lyra nunca tinha ouvido falar. E quanto a Laust, ele dizia que não reconheceu Narcena por ela ter crescido, mas principalmente pela cor do cabelo, e era incrível que isso tenha acontecido do dia pra noite, o que Amastar diz ser desconhecido, mas a partir daquele dia o conde não se opôs a ela se tornar aventureira, e Sig diz que talvez seja por ele não esperar que ela viva por muito tempo, então ele queria deixá-la fazer o que quisesse, mas Amastar responde que uma garota que conseguia chutar uma fênix no ar não parecia estar prestes a partir, mas pelo menos agora Laust sabia que ela tinha total aprovação dos pais, fazendo Sig questionar se era isso que estava o preocupando, o que Laust confirma, e se o conde tivesse se oposto, ele teria mandado Narcena voltar, mas se ela ainda quisesse ser aventureira, ele iria junto para tentar convencê-lo de todas as formas, enquanto Lyra e Armia diziam que Narcena era uma mulher de atitude, afinal era filha de um conde que começou a treinar pelo bem de quem gostava, se tornando aventureira, para formar um grupo e derrotar monstros juntos, e sem falar que propôs que morassem juntos, fazendo Lyra se perguntar se precisava aprender com seu exemplo e agir, fazendo as meninas a levarem até Sig, onde ela diz que precisava conversar com ele, e sozinhos ela toma coragem de perguntar se ele a deixaria ser sua parceira, e Sig responde que não tinha motivos para se opor apesar de já estarem no mesmo grupo, e Lyra responde que não era nesse sentido, já que não estava falando sobre se tornarem parceiros em uma aventura, e sim na vida, deixando Sig envergonhado. Ele responde que pensaria nisso, fazendo Lyra ficar indignada, mas pelo menos isso era reconfortante, já que ele nunca pensou sobre isso, então já era o primeiro passo, o que ele concorda, e com isso Laust decide pedir para conversar
conversar com Narcena no dia seguinte, deixando ela curiosa. Mas voltamos à história do dragão, onde para colocá-lo para dormir, a princesa adormecida teve que se sacrificar, depositando sua crença que o herói se levantaria novamente para salvar o mundo, e graças ao seu sacrifício final, a princesa de cabelo azul trouxe paz ao mundo. Um grupo de aventureiros ficam confusos ao verem o Ark naquele andar e tentam passar sorrateiramente, mas outro Ark surge diante deles que decidem usar Kate como isca, deixando o garoto desesperado. Mas vamos até a pousada, onde Narcena parecia estar em outro mundo. E Lyra diz que não aguentava mais vê-la daquela forma, já que Narcena não sabia quando ou onde Laust falaria com ela, então Sig recomenda que Laust resolva isso antes que Narcena coma algo estranho. Fazendo Laust tomar coragem, ele vai até Narcena e pede pra falar com ela, deixando a menina ansiosa, mas eles são interrompidos pela chegada de Kate, que vai ao chão pedindo por ajuda, deixando Sheila desesperada ao vê-lo tão machucado. E bora pra aquele momento onde você deixa a sua inscrição pra ajudar na nossa meta de 40 mil inscritos, e não esquece daquela mega moral com a sua curtida e comentário, porque isso me ajuda demais e você garante os próximos episódios. E com isso podemos voltar ao anime. Ao sair do quarto, Laust diz que os ferimentos do garoto não eram tão ruins e Lyra estava cuidando dele junto a Sheila, deixando Narcena curiosa sobre o motivo de Sheila estar no quarto. E Mary explica que os dois eram amigos desde pequenos e Kate era um órfão de labirinto, e como ele tinha praticamente a mesma idade de Sheila, ela não pôde abandoná-lo, mas como todos sabiam, os órfãos de labirinto sempre desejavam se tornar aventureiros. E Kate parecia muito feliz no dia em que a contou que foi aceito em um grupo e pergunta por que tinha que acabar desse modo, fazendo Laust pedir desculpas a Narcena porque teriam que terminar a conversa depois, já que ele precisava ir na guild, o que Narcena compreende. E na guild, Marnell diz a Laust que conseguiram pegá-los e como o pedido tinha sido dele, ele quem decidiria o que fariam, e Laust responde que não precisavam mais maltratá-los, mas eles teriam que ser expulsos da cidade, então Marnell os liberta e manda eles sumirem da cidade, senão iria fatiá-los. E Amistar diz que os aventureiros não deviam resolver disputas sozinhos e tinha limite para o que ela poderia fazer vista grossa, fazendo Marnell questionar sobre o que ela estava falando, já que expor caras assim era o trabalho da guild, e Amistar responde que era duro ouvir isto, mas eram decisões superiores, e Laust pergunta o que os chefes da guild estavam pensando, e Hanzo o interrompe, porque também estava se perguntando o que ele estava pensando, já que era um aventureiro registrado nessa guild que se recusava a relatar conflitos de aventureiros e ainda emitia um julgamento que podem até mesmo ser sentenças de eliminação, e então talvez eles quem devam ser banidos, deixando os aventureiros furiosos, mas Laust os acalma e diz que iria conversar com ele. E depois de Laust explicar sobre o caso de Kate, Hanzo diz que não esperava esse comportamento dos aventureiros, mas isso explicava tudo. E Laust diz que os órfãos de labirinto eram encontrados em todas as cidades que sofriam os mesmos problemas, mas pelo menos as guilds dessas regiões tinham algum plano para tentarem evitar essa tragédia. Ao contrário dessa cidade, Hanzo diz que aquelas cidades não tinham nenhuma melhora, e além disso tinham limites até mesmo para o que a guild podia fazer, fazendo Laust questionar se ele iria abandonar os órfãos e continuariam como iscas, e Hanzo responde que não era isso, e já tinham avisado que se não gostava dessa cidade poderia ir embora, e além disso, ele não tinha autoridade para banir os outros, e na verdade a guild nunca forçava ninguém a se tornar aventureiro, e o mesmo servia para aquele garoto que devia ter escolhido outro caminho, fazendo Laust reconhecer que ele não estava totalmente errado, mas devia existir alguma maneira de lidar com isso, e Hanzo responde que um certo homem deve ter o dito: os aventureiros vivem de mãos dadas com o perigo, é lógico que os incompetentes seriam eliminados, então você devia estar preparado para isso desde o começo, afinal os incompetentes não têm o direito de viver, já que era assim que o mundo funcionava, e pergunta se Laust tinha esquecido dele por completo. Ele mostra sua cicatriz e Laust pergunta se ele seria Nogzen. Então vamos voltar ao passado, onde um grupo tirava sarro de Nogzen, que apenas servia para carregar as coisas, mas Laust se oferece para ajudá-lo e Nogzen manda ele não o encher, porque não era fraco a ponto de alguém como ele ter pena dele. E naquela noite Nogzen continuava irritado com Laust, porque com certeza estava tirando um sarro de sua cara, mas depois de um tempo Laust o acorda e avisa para acordar os outros porque tinham goblins ao redor, e o aventureiro questiona se o curandeiro defeituoso tinha certeza, e ficam surpresos por ter tantos goblins e nem mesmo eles teriam chance contra aquilo. Então Nogzen e Laust deviam ser úteis e servir para sua última tarefa,
eles jogam os dois do precipício e Nogzen pergunta o que eles pretendiam com isso. E Laust responde que não adiantava chamá-los já que eles eram as iscas, então aqueles caras já tinham fugido e esse era o verdadeiro motivo por terem os contratado, deixando Nogzen furioso. E Laust diz que se ele tinha força pra ficar com raiva, então tudo ficaria bem, e os dois começam a lutar contra os goblins até que finalmente conseguem se esconder, apesar de estarem cercados, e Nogzen diz que acabaram sendo tão incompetentes como aqueles caras tinham dito, mas se eles conseguiram fugir, então pelo menos foram boas iscas. Mas Laust responde que duvidava que eles consigam escapar, já que poucas pessoas sabiam que quando os goblins iam à caça, eles preferiam buscar por grupos maiores, então se ficarem escondidos, eles iam localizar o grupo em que estavam, e os goblins começam a se movimentar depois do chamado do grupo, e Nogzen comenta que aqueles caras quem se tornaram as iscas para eles fugirem, mas Laust admite que queria salvá-los, deixando Nogzen indignado porque eles os empurraram do penhasco, mas de qualquer modo Laust diz para se apressarem, mas Nogzen sente seu braço que estava com um corte, então Laust começa a curá-lo, e Nogzen questiona se ele era estúpido porque desse modo os goblins retornariam, então ele devia se salvar, afinal aventureiros viviam de mãos dadas com o perigo, então era lógico que os incompetentes sejam eliminados, já que não tinham o direito de viver, porque era assim que o mundo funcionava, o que Laust nega, porque apesar do mundo ser duro com os incompetentes, ainda existia a esperança da salvação, porque ele mesmo já foi salvo, e na guild Hanzun diz que Laust quem o deu a verdadeira salvação, e ao retornar para a cidade, cada um seguiu seu próprio caminho, e em certo momento o ancião o acolheu e o ensinou muito até que finalmente estivesse pronto para se sustentar, e ele seria Mist, o mestre dessa guild, fazendo Laust admitir que estava feliz por ele ter subido na vida, mas Hanzun responde que Laust entendeu errado porque não estava contando isso para relembrar os velhos tempos, e sim para pagar sua dívida com ele, então deveria ouvi-lo e deixar a cidade imediatamente, porque era a maior salvação que podia oferecê-lo, e falando em salvação, ele deveria levar Narcena quem o salvou, porque esse era o seu aviso final. Então depois da reunião, Laust vai até Marnel e Amastar pede que eles a sigam e revela que alguns funcionários da guild eram contra a forma que o mestre e Hanzun conduziam as coisas. E na verdade, não fazia muito tempo que Misty se tornou o mestre da guild, frequentemente ele entrava em conflito com a equipe sênior, o que a levou a fazer esse pedido. E na cidade, Laust conta sobre sua reunião com Amastar para Narcena, onde ela o disse sobre a missão de extermínio de monstros que tem aparecido próximo às vias da cidade, e que provavelmente começariam a atacar pessoas comuns, fazendo Narcena perguntar se não era por isso que a guild oferecia uma recompensa como o caso da Fênix, mas Amastar disse a Laust que normalmente fariam isso, mas seria necessário uma ordem de Hanzun, e Marnel questiona o que fariam com o caso de reprimir os aventureiros, e Amastar oferece dar informações sobre os grupos problemáticos, além de fazer vista grossa como antes, e Laust pergunta se existe alguma forma de divulgar as mutações do labirinto, o que Amastar nega, já que os apoiadores do mestre da guild ficavam de olho em tudo, mas ela tentaria arrumar uma forma de alertá-los, fazendo Narcena questionar porque isso parecia muito mais trabalho para eles, e Laust responde que não era um problema, já que iriam receber um bônus pelas pedras dos monstros derrotados, deixando Narcena curiosa se a guild podia fazer isso, o que Amastar tinha negado, e por esse motivo ela quem pagaria do seu próprio bolso, afinal não podia ignorar depois de ter presenciado a ação deles, o que Laust e Marnel não imaginavam que ela faria, afinal achavam que ela era doida por dinheiro, deixando Amastar furiosa, mas de qualquer maneira Laust diz a Narcena que cuidariam do extermínio dos monstros nas estradas, o que ela concorda, e com o entardecer Laust fica surpreso ao ver Sig treinando Kate junto às outras crianças, e Lyra admite que seus poderes de recuperação eram ótimos, e depois daquilo Kate pediu a ajuda de Sig para se tornar mais forte, mas um grupo de crianças começou a se formar, e Sig chama Narcena para ensiná-los, deixando Laust surpreso por também estarem ensinando artes marciais, e Sig explica que espadas custavam dinheiro, mas os punhos eram de graça, o que tornava muito mais prático, e Lyra pergunta se Laust já teve a conversa com Narcena, o que ele nega, deixando ela indignada, mas Sig nota que pelo menos ela já estava voltando ao normal. E enquanto isso, Hanzun levava uma carta da capital ao mestre da guild, e ele diz que era a mesma coisa de sempre com o primeiro-ministro falando, que não deviam perder a garota de Analestória de vista, fazendo Hanzun questionar se a princesa adormecida era realmente algo digno de atenção de pessoas tão importantes, e Misty responde que a
história sobre o dragão maligno e a princesa adormecida era verdadeira e o cabelo azul era sinal de que alguém foi escolhido pelos deuses. E nesse mundo de hoje tinha apenas uma existência absoluta capaz de subjugar o dragão maligno e seria aquela garota Narcena. Finalizando mais um episódio, muito obrigado que ficou até aqui. Não se esqueça daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!